Então você tem muita gente para controlar isso. Se escapuliu, qualquer desvio tem multa. Respirou errado, tem multa. Você que é importador, você pode fazer a sua própria operação. Você que é importador, você pode nomear um funcionário seu de carteira assinada para ele representá-lo no despacho aduaneiro. Mas o que ocorre é que existem aproximadamente em toda a cadeia do comércio exterior entre 16 e 18 agentes, desde o exportador, o agente, o operador no porto no exterior, até a carga está na sua porta. 18 agentes que... 18 empresas. Atores, né? Intervenientes, como a gente chama. Pessoa jurídica ou física no processo. Para rodar uma importação. Para rodar uma operação de uma ponta a outra, full service, controlar. 18 aproximadamente, entre 16 e 18. E aí, o que o importador viu? São 3 os elementos que levam à contratação de uma importação. O primeiro deles é o conhecimento logístico, com quem fala de onde sai o quê, e isso envolve na logística a questão documental. Assim, que documento precisa? A gente está falando da importação. A importação no Brasil é tratada por uma legislação de 1966, o decreto 3766, que só não é mais velho que o Código Comercial de 1850, que também está inserido ali nesse nosso negócio. E você tem multa... De que ano que é? O Código Comercial 1850, que está vigente, está válido, e o decreto 3766 da importação, de 1966. 1966. Decreto, que é um decreto-lei ainda, que hoje nem existe mais isso. Então você tem muita gente para controlar isso. Se escapuliu, qualquer desvio tem multa. Respirou errado, tem multa. Então o importador pensa o seguinte: eu preciso de um agente, de alguém, e no exterior chama-se isso de agente aduaneiro, broker, que precisa cuidar de tudo isso para mim. Esse cara precisa ter profundos conhecimentos técnicos, logístico, então. A questão logística é um dos elementos, a questão técnica é outro, ou seja, ele precisa, e hoje está na moda falar em compliance, uma coisa que já existe há muito tempo, que é cumprir a regra, mas hoje ficou muito nítido porque você muda de patamar se você é um bom cumpridor de regras, inclusive aos olhos da Receita, você tem o operador OEA, né? OEA, e o terceiro é a gestão financeira de todos esses pagamentos. Então assim, você tem 16 intervenientes, você tem aí de 8 a 12 pagamentos a serem feitos em toda a cadeia. O importador pode pagar isso, ele não precisa de alguém do ponto de vista legal. Mas, cara, é melhor ele fazer um adiantamento. Ele nem sabe, né? É melhor fazer um adiantamento porque tem uma taxa, tem um pagamento que ele recebe a taxa às 10 horas da manhã e às 10h30 tem que estar pago, porque senão a carga não sai do... Hoje a gente viu isso aqui antes das gravações, cargas, quase 40 cargas que ficariam agarrados por causa de um bloqueio, de um pagamento que foi feito e o agente de carga não deu a devida tratamento. Faltava então, um detalhe ali. Nosso papel é assim, pagou, beleza. E aí, cobra e libera, e fulano. E esse tipo de controle, então a gente está falando um tripé aqui, a questão logística, a questão aduaneira, do compliance, a questão do financeiro, ele entrega isso para alguém que só faz aquilo todos os dias. Em algumas partes do mundo, essa figura está associada com o transportador. O agente de carga já libera na alfândega, porque é muito simples. No Brasil, são serviços completamente dissociados. Então você não precisa de um despachante. Não é obrigatório um despachante. Mas é recomendável que você use, porque ele vai saber fazer exatamente o que precisa para a sua carga chegar. Imagina, o processo de importação. Você tem 16, 18 intervenientes e cada um tem uma peculiaridade, um cadastro, um prazo, alguma coisa Tem coisa que é documental ainda, carimbada, assim? Tem o conhecimento de embarque assinado de próprio punho. Aí, ó. Então tem a maioria digital, algumas coisas carimbadas e tudo mais. Então tem que ter, além de saber o passo a passo de como rodar, todo mundo que tem que falar no tempo correto, porque como você falou, né, se perder algum prazo ou declarar alguma coisa errada, é multa e perda de tempo, que perda de tempo na logística é custo maior, né? Então, a gente no escritório tem um procedimento escrito que a gente chama de rota. E aí, dependendo do tipo de operação, dá mais ou dá menos, mas não dá menos do que 44 passos em Quando é curto e rápido, é 44 passos. De tudo, conferir documento, mandar e-mail, registrar DI, pedir numeral e pedir redestinação. 44. Tanto que a gente chama de rota 44, que pode ser rota 46, que pode ser rota 48, se tiver um viso. Mas no mínimo 44. Mas no mínimo 44. Então, o importador quer alguém que
quer alguém que cuide disso para ele. Porque o que a gente vê nos jornais é Receita apreendeu 400 mil reais em mercadorias ilegais. Cara, às vezes é um documento, uma nota fiscal que ele não recolheu o imposto devidamente, mas não recolheu não é porque ele não queria, não, é porque é complicado de calcular. Mas aí a lead que aparece no jornal é essa, errado, receita, carga presa. Aí o importador que tá querendo começar a falar, nossa, eu não vou me meter com isso não, esse negócio de importação não é para mim. Aí assusta, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos falando sobre conta corrente bancária, compliance na empresa, né? Aí você falou, não, mas isso aqui tem que abrir conta no Banco do Brasil. Falei, pra que Banco do Brasil? A gente já tem a outra conta no outro banco. E naquele outro banco falou, não, é que tem uma taxa que eu tenho que ter a conta lá. Eu falei assim, como é que é? Até hoje é assim? Então, tem uma conta corrente no Banco do Brasil só para pagar as Marias Mercantes. De 200 a 250 processos por mês que a gente faz, 200 a 250 pagamentos que precisam ser feitos só nessa conta. Porque não tem como pagar Marinha Mercante no Brasil se não for por uma conta do Banco do Brasil. Porque isso é uma conta associada ao Departamento de Marinha Mercante, ligada à Marinha. A Marinha só tem conta no Banco do Brasil. Misericórdia. Então é sobre isso, pessoal. Agora vamos lá. O importador pode, mas não deve fazer o desembaraço aduaneiro. Mas ele, querendo fazer isso, ele precisa fazer o registro de despachante aduaneiro lá na Receita ou não? Não. Só pelo fato dele ser o dono do CNPJ, ele pode fazer? O único que faz para vários outros importadores, vários outros intervenientes é o despachante. Ah, tá. Só que o despachante não pode comercializar produtos importados. Então eu não posso ter uma trade. Então assim, ó, o despachante, no caso você, não pode ter uma trade. Não posso. Você não pode trabalhar com mercadorias. Não posso trabalhar com mercadorias. Porém, você pode fazer desembaraço em nome de outras pessoas. Qualquer uma. Tá. Importador, exportador, pessoa física ou pessoa jurídica, que se pode importar para pessoa física para algumas situações. Especialmente carros, né? Aeronaves, ou até um embarcações, remédio, aquilo, né? que é para uso e consumo, a pessoa física pode fazer. Então ele pode atuar em nome de qualquer uma dessas pessoas, sempre atuando em nome de terceiros. Tá. E então, só para fechar a questão, então são três regras aí. Então o importador que quer fazer, apesar de ser inexequível quase, né, por falta de conhecimento, o seu próprio desembaraço, pode só para a sua empresa. Só para a sua. Qualquer um que quer fazer para terceiros tem que ser despachante, daí tem que ter o registro. Tem que ter o registro. Primeiro de ajudante, 2 anos depois de aprovado no exame de qualificação, aí ele solicita a inclusão no registro. Mas assim, sendo despachante não pode ser importador e tudo mais. Pode. Curtiu esse conteúdo? Então, se você clicar agora em se inscrever no canal, toda semana você vai receber coisas novas sobre importação, exportação, logística, comércio eletrônico e muito mais.